papinho que eu tenho com ele aqui, de 5 minutos, já são novas ideias que me surgem aí para o ministério lá em Hamilton, né? Então, louva a Deus pela sua vida, viu, pastor? Você é uma bênção para a gente. A gente vai continuar conversando sobre o livro de Neemias, que para mim particularmente tem sido uma grande bênção, um manual não só de liderança, mas do que Deus faz através da nossa vida quando nós nos colocamos nas mãos dele. Existe uma realidade que eu já compartilhei com vocês e vou repetir, e que eu acredito pelo menos que o caminho da relevância é um caminho de obstáculos. Quem quer chegar em algum lugar vai ter obstáculos na vida e ponto final. Um caminho sem obstáculos e sem dificuldade é um caminho que não leva a lugar nenhum. Se um dia você decidir fazer alguma coisa relevante na vida, para o mundo, você pode ter certeza absoluta que você vai encontrar nessa jornada inúmeros percalços. Apenas gente que não quer fazer a diferença, não topa com a carranca da dificuldade e da provação. E na vida de Neemias isso está claríssimo, ou seja, Neemias encontrou vários obstáculos na vida dele, na jornada dele e no projeto dele. E para mim um dos piores obstáculos que ele enfrentou, é o que eu poderia chamar de oposição injusta. E o que você às vezes vai enfrentar num projeto seu, o que você vai ter diante de você quando você está nessa trajetória de tentar concretizar um sonho e um projeto. Oposição injusta, isso é importante. Não é qualquer oposição, é a oposição injusta, porque às vezes nós estamos sofrendo oposição em alguma área da vida, em alguma dimensão da vida, seja na esfera familiar, seja na esfera acadêmica, seja na esfera profissional, porque nós fizemos a coisa errada, ou nós fizemos a coisa certa do jeito errado, ou nós fizemos a coisa certa do jeito certo, mas na hora errada. E aí nós sofremos oposição, não porque nós estamos sendo injustiçados, mas porque nós não tivemos sabedoria para mudar determinadas coisas. Às vezes as pessoas resistem à mudança, não porque elas não concordem com a mudança, mas talvez elas estejam discordando do jeito que nós queremos mudá-las. Então, eu acho que é importante nós falarmos que Neemias encarou oposição injusta. O que é oposição injusta? É quando você está sofrendo uma oposição por fazer o que é certo, do jeito certo e na hora certa. Foi o que aconteceu aqui com Neemias. Porque é difícil. Sejamos sinceros, você está lutando para fazer a coisa correta, você está se esforçando para fazer a vontade de Deus, e você só percebe que as coisas ao redor de você se complicaram, ficaram mais difíceis. Você fala, puxa vida, eu tô tentando fazer o que é certo, do jeito certo, na hora certa, e parece que as dificuldades só aumentam diante de mim. O que fazer quando você luta para viver do jeito que Deus quer, e parece que as portas só estão se fechando diante de você? Você já viveu um período assim na vida? Já encarou uma situação parecida? Vamos ver o que Neemias fez diante da oposição injusta que ele sofreu, impetrada primeiramente por esse cara aí chamado Sambalate. A Bíblia diz, quando Sambalate, capítulo 4, versículo 1 de Neemias, soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou o quê? Furioso. Em documentos antigos, o Sambalate aqui é o governador de Samaria, uma região conhecida por uma miscigenação étnica e por sincretismo religioso que ficava imbricada, encravada no meio de Israel. Ou seja, os judeus odiavam os samaritanos odiavam os judeus, e Sambalate é o governador, é o chefe dessa região. Obviamente que a reconstrução de Israel, Samaria está no meio, ok? A reconstrução de Israel era uma ameaça aos planos de Sambalate, obviamente. O plano que ele tinha de dominar aquela região estava ameaçado por conta de Neemias. O projeto de Neemias esbarrou nas ambições de um homem. E esse homem se levantou contra Neemias, porque o seu plano de poder, os seus projetos estavam sendo ameaçados por Neemias. O que eu quero dizer com isso é aplicar para a nossa vida. Às vezes o seu projeto, o seu sonho, ou o que Deus está fazendo através de você, sei lá, vai esbarrar,
vai colidir frontalmente com as ambições de uma pessoa. E quando isso acontece, essa pessoa que se vê ameaçada por você, ela naturalmente se tornará raivosa, furiosa e possivelmente, provavelmente vai se levantar contra você para obstacular, para impedir que os seus sonhos e projetos sejam consumados e realizados. Sempre quando nós temos um plano, ou geralmente quando nós temos um plano, vamos esbarrar em agendas ocultas, em ambições, em projetos, em planos de poder de alguém, de uma pessoa. E quando isso ocorre, a gente vai ter que lidar com oposição. Mas eu vou aprofundar um pouquinho mais essa conversa. Porque assim, por detrás dessa narrativa de Neemias, há uma metanarrativa bíblica, há uma grande história bíblica. E essa grande história bíblica conta sobre um Deus Todo-Poderoso que entrou na história para restaurar o que Satanás e a humanidade que se desconectou do Criador causaram no cosmos, na realidade que nós vivemos. Ou seja, a metanarrativa bíblica fala sobre Deus agindo para vencer o mal, o maligno, que é o causador de todas as misérias e vicissitudes diante das quais nós vivemos. Isso é um fato. Por que eu estou dizendo isso? Porque Sanbalat e os opositores de Neemias representam esse reino das trevas, que tentam de todas as maneiras impedir o avanço do reino de Deus. Eu já conversei com vocês que o projeto da reconstrução dos muros de Jerusalém era um projeto missionário, porque em reconstruindo Jerusalém, a luz de Deus brilharia para todas as nações. É um projeto fundamentalmente missionário. Sanbalat não está se opondo apenas a Neemias, Sanbalat está se opondo ao Deus que por meio de Neemias quer restaurar o seu povo como esperança para todos os povos. Nós temos um inimigo. Eu não sei se você que está acompanhando, tem gente acompanhando aqui, não sei se você acredita nisso. Eu creio que aqui todos nós acreditamos, acredito. Satanás existe, o diabo existe, Lúcifer existe, e ele tem força. Ele tem força. Eu vou usar aqui o termo usado por Martinho Lutero, um reformador do século XVI. Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus, mas ele existe, ele tem força e ele continua mordendo. E às vezes por detrás de algumas oposições que nós temos na vida, de algumas coisas que não estão acontecendo e que nós sabemos que é projeto de Deus para nós, para a nossa comunidade, para a nossa família, existe uma força maligna. O diabo está testemunhando homens e mulheres ao redor de nós, sendo transformados e tocados pelo poder do Evangelho. Satanás está presenciando as portas do inferno, uma a uma, caindo diante do avanço da igreja, e ele sabe que pouco tempo lhe resta, e portanto ele está furioso, e vai de maneiras variadas, e a gente vai falar sobre isso, tentar impedir que Deus continue fazendo, através da sua vida, o que Deus está fazendo, ou tentando impedir o que Deus quer fazer através da sua vida. Isso é um fato, e nós precisamos estar atentos diante disso. Por isso, não fique surpreso quando você enfrenta oposição espiritual. Fique surpreso quando você não enfrenta. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piedosamente no Senhor, Paulo diz isso a Timóteo, seu pupilo. Timóteo, fique esperto. Todos aqueles que querem viver para a glória de Deus, o jeito que Deus quer, serão perseguidos. Não é se eu serei perseguido, se eu sofrerei algum tipo de oposição diante de mim. A pergunta correta é quando e como, porque vai vir. Se você decidiu na sua vida viver para a glória de Deus, se engajar na missão de Deus, você vai sofrer oposição. Ponto. Pois bem, o que ele fez, o Sanbalat? Ele ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse assim: o que esses judeus frágeis estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Ele está tirando onda do povo publicamente aqui. E aí ele tem um parceiro, né? O Tobias, o amonita, que estava ao seu lado e completou: pois que construam, basta que uma raposa, um animalzinho pequeno,
um cachorrinho aí pequeno, suba nesse muro, para que o muro de pedras desabe. O Tobias, diferentemente de Sambalate, é um judeu, o nome dele significa Iavé, o Senhor do Antigo Testamento, o Senhor Deus Todo-Poderoso, é Deus, ele é um judeu, mas esse Tobias aqui foi designado pelo Império da Pérsia para governar uma região vizinha de Israel, chamada Amon. Então assim, é um judeu, perseguindo outros judeus, por uma agenda oculta, por uma agenda de poder, mesma coisa, por ambição pessoal. O Tobias é o tipo de gente que olha para alguma coisa boa sendo construída, e diz assim, não vai dar certo. Conhece alguém assim? Ele está vendo o negócio acontecer e ele diz, isso é uma raposa aí, vai quebrar tudo, não vai dar certo, vai dar errado. Vocês não vão conseguir. Agora, por que ele está falando isso? Porque ele tem uma agenda oculta. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas críticas, viu? Eu acho assim, duas coisas. Primeira, tem que ter o coração aberto para receber crítica. Tem que estar aberto para receber crítica, faz parte da vida. Quem não quer receber crítica, não quer crescer na vida, porque a gente cresce na vida tendo feedback daquilo que nós fazemos. Não adianta eu querer crescer apenas a partir da minha própria avaliação, não cresço, porque existem pontos cegos na minha alma, na minha vida e na minha vocação, no meu ministério, que eu não enxergo. Eu preciso de alguém ao meu redor olhando para mim e dizendo, olha, existem fendas na sua alma, Juliano. Existem brechas no seu caráter e no seu ministério que você precisa reparar. Eu tenho que ter o coração aberto para as críticas, mas eu tenho que ter uma outra coisa aberta, diante de algumas críticas. A tampa do lixo. Porque às vezes as críticas que nós recebemos, elas não emergem de pessoas que querem o nosso bem, que querem construir alguma coisa, que querem caminhar com a gente na direção do nosso crescimento, seja ele profissional, emocional, espiritual. Não, são pessoas que estão criticando apenas e tão somente para destruir. Então o que a gente faz com essas críticas? A gente não abre o coração para recebê-las, a gente abre a lata do lixo e joga lá dentro. Então a gente precisa ter muita sabedoria da parte de Deus para saber o momento que nós temos que abrir o coração para receber as críticas, ou abrir a lata do lixo para jogá-las lá. Porque existem pessoas como Tobias que farão avaliações a respeito de nós, porque tem agendas ocultas, porque o nosso projeto resvala na ambição pessoal delas, porque os nossos sonhos de alguma maneira vão interferir nos sonhos que eles ou elas têm, e a gente tem que ser realista para esse fato. Agora, uma segunda coisa, avalie as críticas que você faz, as avaliações que você faz, as palavras que você diz a alguém. Antes de ser honesto com uma pessoa, seja honesto com você mesmo, e diga assim, por que eu estou fazendo essa crítica? Por que eu estou dizendo isso? Isso é fruto do meu ciúmes, da minha inveja, da minha ambição, do meu projeto de poder? Ou isso emerge porque eu quero que essa pessoa melhore? Isso serve para o casamento, isso serve para os filhos, isso serve para os pais, isso serve para os líderes da igreja. Por que eu estou emitindo essa opinião, essa crítica? É para construir ou é para destruir? Se for para destruir, é melhor nós ficarmos calados. Olha como Neemias lida com seus críticos. E eu acho assim, Neemias era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Profundo conhecedor. E eu acho que Neemias se lembrou, por exemplo, de textos como esse aí. Provérbios capítulo 23, versículo 9. Quando o texto da palavra de Deus diz, não vale a pena conversar com um tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Em outras palavras, não perca tempo querendo se defender diante de quem só quer ofender você. Não perca tempo querendo se defender diante de quem não quer aprender com você, porque toda tentativa de conversar com alguém ou de se defender diante de alguém que ataca você, tendo nessa pessoa alguém que está com o coração fechado por que você tem a dizer, vira discussão. Não adianta. Sabe quem é o tolo? À luz da sabedoria de Deus, da literatura sapiencial, o tolo é aquele que não quer aprender. Eu falo isso para as minhas filhas. Não querer aprender é tolice do ponto de vista bíblico. E a gente sabe pela literatura de sabedoria qual é o fim do tolo. Tem um coração aberto para aprender. Agora, se você vê diante de você, se você conversa com uma pessoa que não está aberta para aprender, que não quer aprender, não adianta, você vai perder tempo e você vai se aborrecer. Por isso que Neemias lida com os críticos dele dessa forma.
No versículo 4, ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Ao invés de Neemias ficar conversando com seus opositores e adversários, perdendo tempo com isso, o que Neemias faz? Ele vai conversar com Deus sobre os seus opositores e adversários. Ele lida com o problema com oração. Eu acho isso magnífico, porque às vezes a gente tenta entrar num cabo de guerra, num discurso, numa guerra retórica, numa batalha de discursos com os nossos opositores, inimigos, adversários e críticos. Às vezes a melhor maneira de você lidar com a oposição injusta que você sofre, dentro de casa, no trabalho, no seu ambiente, seja ele qual for, é dobrando os seus joelhos e conversando com Deus a respeito dos seus opositores, daquelas pessoas que estão tentando apunhalá-lo ou apunhalá-la pelas costas, puxar o seu tapete. Vai ter gente de sobra querendo fazer isso no mundo quebrado que nós vivemos. Agora, a oração dele é chocante. Eu vou dar aqui só uma palhinha da oração de Neemias, tá? Eu acho chocante e visceral. Isso é oração. O resto é reza protocolar. Entendeu? Às vezes a gente acha que Deus é um senhorzinho velhinho com um coraçãozinho fraco, e se a gente falar alguma coisa mais bombástica para Deus, ele tem um infarto. E não adianta, porque Deus conhece o nosso coração. Não adianta chegar e falar: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, e você está com o coração assim, destruído, arrebentado. Ele sabe, a palavra nem chegou na sua boca, ele já conhece. Ele sabe o estado do seu coração. Então a gente tem que chegar diante de Deus e tirar uma fotografia da alma e falar: Deus, está aqui. Isso é oração. Isso é conversa de alma com Deus. E olha só, Neemias diz assim: faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores, diante dos teus filhos. Então aqui, eu sei que é um pouco chocante a oração que ele faz, normal. Óbvio que Neemias não tem o Novo Testamento em mãos, a gente tem o Novo Testamento, e o Novo Testamento ele aprofunda um pouco a forma como nós temos que nos relacionar com os nossos inimigos. Isso é um outro fato importante. Neemias não tinha o Novo Testamento em mãos, mas aqui há um princípio bíblico que percorre toda a Escritura, Antigo Testamento e Novo Testamento. Qual é o princípio bíblico que percorre toda a Escritura no que tange ao nosso relacionamento, às vezes assodado, difícil com os nossos inimigos? Veja, eu não coloco as minhas mãos nos meus inimigos e nos meus opositores e nos meus críticos, embora eu tenha vontade de fazê-lo. Eu coloco os meus opositores, críticos, injustos e inimigos nas mãos de Deus. Paulo vai dizer isso, não é? Paulo vai dizer assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, pois fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a cabeça deles. Não te deixes vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. Então, à medida que você faz o bem para um opositor, para alguém que está querendo ferir você, alguém que está sendo injusto com você, nos ambientes onde você vive, onde você trabalha, onde você estuda, você respondendo com bondade, com misericórdia, com amor, é como se você estivesse causando uma dor insuportável e constrangedora nessa pessoa, de forma que ela cede diante do seu amor. Por isso que o texto diz: não te deixes vencer com o mal, mas vence o mal com o bem, né? Então, haja com bondade, não reflita o comportamento ruim do outro. Faça diferente, e você vai gerar uma dor constrangedora nessa pessoa a ponto de vencê-la, não pelo ódio, mas pelo amor. Porém, antes de dizer isso, no mesmo texto, Paulo diz assim: vocês não devem se vingar, porque a Bíblia diz assim: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deus é o vingador, nós não. O nosso dever é amar até aqueles que nos ferem e colocar nas mãos de Deus a resposta que eles merecem diante daquilo que eles estão fazendo contra aqueles e aquelas a quem Deus ama. Então ele diz assim: olha, nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. É assim que a gente lida com oposição. Tem gente se opondo a você? Ore e trabalha. Ore e trabalhe. É assim que a gente responde aos críticos, com trabalho, com oração. No entanto, não saiu aqui, mas eu vou ler.
No entanto, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas souberam que a obra avançava e que as brechas do muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejavam vir lutar contra Jerusalém e causar divisão. A estratégia do discurso de ódio, da guerra retórica, não adiantou. Então eles mudaram a estratégia. Qual era a estratégia? Lutar, realmente ir para a briga. E eu vou fazer uma relação de novo aqui com o Novo Testamento. O nosso inimigo, não apenas Sambalate, Tobias, o nosso inimigo, Satanás, Lúcifer, o diabo, o adversário, ele é assim também. Ele é muito inteligente. E quando ele percebe que uma estratégia dele não funcionou, ele vai em outra estratégia. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz, lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 11, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra o quê? As ciladas do diabo. Essa palavra no grego é metodeia, de onde vem o nosso termo métodos. Ou seja, o diabo não tem um método, o diabo tem métodos diferentes. O diabo não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas, mas ele conhece as nossas vulnerabilidades. Alguns têm uma fraqueza mais relacionada ao dinheiro, outros ao poder, outros à área sexual, outros à vida financeira, outros à criação dos filhos. Cada um de nós tem uma brecha diferente na armadura da vida, e o diabo sabe disso. E ele é estratégico, ele é um gênio do mal, ele é um ser maligno e altamente inteligente, ele sabe onde encontrar as nossas vulnerabilidades, as brechas na nossa armadura, ele sabe. Ele é tão inteligente que ele foi tentar Jesus, depois que Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer e beber. E como que ele foi tentar Jesus? Uma das tentações, transforma essas pedras em pães. Ele é inteligente, ele sabe o que ele está fazendo. Então nós precisamos de muita cautela. O mesmo apóstolo Paulo diz que Satanás é como um leão, que anda ao derredor de nós, rugindo, procurando uma oportunidade, apenas uma oportunidade, para nos derrubar. Eu lembro de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Bastou uma oportunidade, não várias oportunidades, apenas uma para Davi, o homem segundo o coração de Deus, cair num fundo de poço, depois que ele adulterou com Batseba e arquitetou o assassinato, a morte de Urias. Apenas uma oportunidade. Então, nós temos que estar vigilantes, nós temos que ser muito cautelosos. Essa palavra metodeia, que eu disse para vocês, ela é tirada do contexto militar. Ou seja, nós estamos em guerra, nós estamos no meio de uma batalha espiritual, nós não podemos permitir que esse nosso tempo altamente secularizado, palpável, tangível, tire de nós a certeza de que existe uma realidade invisível e intangível na qual nós vivemos e contra a qual nós estamos lutando. Existem alguns problemas, eu vou repetir, eu tenho dito isso várias vezes para vocês e vocês sabem disso. Existem alguns problemas na nossa vida que são eminente, fundamentalmente espirituais, e nós não vamos vencer algumas batalhas na vida, no trabalho, na área acadêmica, na família, no casamento, na criação dos filhos, na relação com os pais. Se nós não lutarmos com armas espirituais, nós vamos perder, nós vamos usar a ferramenta errada, nós vamos dar martelada em parafuso e nada vai funcionar. Precisamos acordar para essa realidade, meu Deus. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas na cidade dia e noite para nos proteger. Infelizmente, os problemas não se resolvem apenas com proteção e oração. Os problemas continuaram. Não é que eu vou trabalhar e orar e tudo vai dar certo na vida. Não, não vai, porque está aí. O povo orou, trabalhou, então o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados e há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir um muro sozinhos. Tão ruim quanto a perseguição de fora é o desânimo de dentro. Isso é terrível. Não tem perseguição lá fora, mas tem desânimo aqui dentro. Às vezes nós não temos oposição de fora, a igreja não está sendo perseguida pelo governo, mas o povo está desanimado. E nada vai para frente. Não é verdade? Nada vai para frente. E eu acho que uma das estratégias do diabo é essa mesma. Nós não... nos lugares onde tem perseguição física de cristãos, sabe o que está acontecendo? A igreja está crescendo. Satanás derruba sangue de homens e mulheres de Deus, e Deus usa esse sangue para regar a semente do evangelho nesses países.
A igreja não está morrendo por causa de perseguição institucional, a igreja está morrendo por desânimo interno. Nós não podemos desanimar. Agora, ninguém desanima por nada. Tem algum motivo. Por que que eu desanimei? Tem alguma razão. Por que que você desanimou na sua caminhada com Jesus? Tem alguma razão. Você tem que vasculhar os arquivos do seu coração e saber aonde você caiu, o que que aconteceu para você ficar desanimado. O povo ficou desanimado, por quê? Porque ficou com medo dos ataques dos inimigos. Enquanto isso, eu vou ler também, versículo 11, nossos inimigos diziam, antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho. Versículo 12, acho que não foi, deixa eu ver, agora está tudo branco. Eu vou lendo então, não tem problema não, viu, Marcelão? Eu vou lendo aqui. Versículo 12. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes, eles virão de todas as direções e nos atacarão. Pessimismo puro aqui. Discurso derrotista, total. Agora, sabe qual é a origem do pessimismo? E assim, um ponto de partida para o povo começar a ter esse discurso de derrota? Eu acredito que parte do nosso pessimismo de que as coisas não vão mudar, de que nós seremos derrotados, tem a ver com a incredulidade, com a falta de confiança em Deus, no que Deus é capaz de fazer. De modo que, lá no versículo 12, no versículo seguinte, Neemias cura o pessimismo do povo, o vírus do derrotismo, com a injeção da fé. Porque, acompanhe comigo, examinei a situação, diz Neemias, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse, não tenham medo do inimigo, lembre-se do Senhor que é grande e temível. Então, você tem um povo desanimado, um povo derrotado, um povo que já antecipou o ataque dos inimigos, nada tinha acontecido, mas o povo estava dizendo, eles virão e vão nos matar. E aí Neemias diz assim, vocês não precisam ter medo, não tenham medo, vamos recobrar o ânimo, por quê? Porque nós temos um aliado que não pode ser parado, nós temos um aliado que é imbatível, nós temos um aliado que é invencível, nós temos um aliado que sempre vai vencer, o nosso Deus é grande e temível, não há diante dele obstáculos que permaneçam, os obstáculos são grandes, mas eles não são maiores do que o nosso Deus que é grande e temível, então olhem para ele e olhem para aquilo que ele é capaz de fazer, porque se a gente ficar focando nos obstáculos, nas lutas, nas perdas, nos reveses que nós sofremos, os obstáculos diante de nós se tornarão grandes e temíveis, e nós vamos parar, nós vamos desanimar, nós vamos jogar a toalha, nós vamos entregar os pontos, nós vamos aceitar a derrota passivamente, nós não podemos, porque o nosso Deus não nos permite olhar para o futuro com um olhar pessimista ou derrotista, nós temos que ser realistas e esperançosos, fazer uma leitura da situação e dizer, está difícil, está ruim, mas o nosso Deus é grande e temível, e Ele pode virar esse jogo, Ele tem o poder, nós não temos, mas Ele tem o poder. Bom, depois ele completa assim no versículo 14, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Eu acho isso lindo. Por quê? Porque às vezes a gente está tão envolvido numa tarefa, a gente está tão absorvido pelo o que fazemos, que nós esquecemos o nosso porquê. Não é verdade? Eu liguei para uma tal de Marley aqui, não sei como, não sei quem é, provavelmente é alguém lá eu acho que a moça nova foi acrescentada no grupo da Joy, para o churrasco. Coitada, não deve estar entendendo nada, mas tudo bem. Depois eu falo com você, Marley, não tem problema não. Deus te abençoe. Ouvi um alô, eu falei, será que é alguém aqui? Meu Deus do céu. Voltando aqui, vamos voltar. Às vezes a gente está tão envolvido com o que fazemos que nós esquecemos o nosso porquê. E o que vai dar força para a gente continuar trabalhando, lutando, investindo, enfrentando os obstáculos, é o nosso porquê. A grande questão não é o que fazemos. A grande questão é por que nós fazemos o que fazemos.
O que Neemias está fazendo aqui? Ele está resgatando o porquê do povo. Pessoal, vocês não estão apenas levantando muros. Isso é o quê? Existe um porquê por detrás de tudo isso. E o porquê, que caminha lado a lado com o quê? É a esposa, é o esposo, são os filhos, são os pais, é a nação. Não fiquem focados no o quê. Porque se você ficar trabalhando apenas pelo quê, você vai desanimar. Resgate sempre o seu porquê. Por que você está fazendo o que você está fazendo? A gente não está nisso para formarmos um clube religioso dominical onde nós podemos nos encontrar. Nós estamos investindo nas nossas comunidades de fé, porque nós estamos nas mãos de Deus, como instrumentos afiados e poderosos, para fazer a diferença na história, para a glória de Deus, uma diferença tão grande que permaneça por toda a eternidade. É isso que nós estamos fazendo, esse é o nosso porquê. Já disseram que quem tem um grande porquê enfrenta qualquer como. Às vezes o problema não é a tarefa, às vezes o nosso problema é que nós nos perdemos no nosso propósito. Versículo 15, quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos que seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho do muro. Eu já estou chegando ao final. Os próximos versículos, a partir do versículo 15, vão narrar como o povo se articulou, como o povo se preparou, como o povo se armou, literalmente, para enfrentar os inimigos, e o povo voltou à construção do muro, mesmo sob ameaça de ataque. Mesmo tendo os adversários ali buscando alguma brecha para impedir o avanço da obra, mesmo com todos os opositores, mesmo diante da oposição injusta, o povo voltou a trabalhar com ânimo. Por quê? Porque Neemias é um ótimo palestrante motivacional? Não, é porque eles acreditavam nesse negócio aqui que está no versículo 20. O que ele diz aí? Nosso Deus, o quê? Lutará por nós. É isso que eles acreditavam. Por isso que a obra teve êxito. Não por causa de Neemias, mas porque eles acreditaram que Deus lutaria por eles. Deus faria o que eles não poderiam fazer. E de fato Deus luta pelo seu povo. Deus sempre luta por alguém, por uma comunidade que está engajada na missão de torná-lo amado e conhecido diante de todos os povos. O compromisso de Deus não é apenas com a Joy ou apenas com a New Hope. Deus não tem compromisso com a instituição. Deus tem compromisso com um povo engajado na missão dele. Se a New Hope, se a Joy ou se qualquer comunidade de fé estiverem engajadas na missão dele, ele vai abençoar e vai lutar por ela, sim, assim como vai lutar por mim e por você. Eu ouço muito aquele versículo de Mateus capítulo 28, a gente gosta desse versículo, quando Jesus diz, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. De fato é verdade, Jesus está com a gente, mas esse versículo em especial não foi dito apenas para dizer que Jesus está comigo, independentemente das circunstâncias, porque antes de Jesus falar isso, ele disse assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E aí vem o versículo. Qual é o versículo? E, se vocês fizerem isso, ok? Se vocês se engajarem, se vocês irem por todo mundo, se vocês batizarem, se vocês ensinarem, se vocês fizerem isso, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa de Jesus de estar comigo, lutando por mim, não tem a ver simplesmente com qualquer coisa que eu faça. Jesus promete estar comigo, lutando por mim, quando eu estou engajado na missão de torná-lo conhecido e amado entre todos os povos. Uma igreja comprometida com a missão é imparável e é imbatível, porque Deus vai lutar por ela. Amém? Sabe por que a gente pode ter a garantia disso? Porque Deus já lutou por nós e Ele já venceu. Não é verdade? Ele já lutou, Ele já venceu. Ora, se teve alguém que sofreu oposição injusta, que foi ridicularizado e humilhado, não foi Neemias não, viu?
fichinha. O nosso grande Neemias, ele sim, ele sofreu oposição injusta, ele foi ridicularizado, ele foi achincalhado, ele foi humilhado, ele sim, Jesus Cristo foi, Deus tomou a decisão de ser o nosso grande Neemias. Mas ninguém pôde pará-lo, né? Ninguém foi capaz de pará-lo. Judas não pôde se opor a Jesus. Os fariseus não puderam se opor a Jesus. Pilatos não pôde se opor a Jesus. Os soldados romanos não puderam se opor a Jesus. Satanás não pôde se opor a Jesus. Nem a morte conseguiu se opor a Jesus. Ninguém pôde detê-lo, porque o nosso Deus é imbatível. Ele é todo poderoso. E Ele venceu, inclusive, a morte, por amor a nós. E o que Ele quer de mim, de você, nessa vida curta, a vida é passageira, pessoal. A vida é muito passageira. A vida voa. O que Ele quer de nós é que nós investamos na vida que nós temos aqui, nesse trem-bala, no qual todos nós estamos dentro, para que nós semeemos lá na eternidade. Eu não sei se você tem se engajado nessa missão, se o seu coração arde por isso, mas que Deus derrame sobre a nossa comunidade, sobre as nossas igrejas, sobre você, um despertamento espiritual e um grande avivamento, para que você se reapaixone pela missão, que você acredite na igreja, como o plano A de Deus para esse mundo, a igreja é a esperança do mundo. Que Deus levante no nosso meio uma geração imparável, invencível e imbatível, comprometida com a missão dEle. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Eu não sei se há pessoas aqui enfrentando algum tipo de oposição injusta, maligna, mas que o